Professor, bom, o senhor que está no governo, qual é a perspectiva do senhor, né, do ponto de vista de quadro atual, né, do ambiente para a educação em Santa Catarina, como nós estamos e onde é que há um gap, né, onde é que há uma necessidade maior de investimentos, onde é que há uma necessidade maior para melhorar, para avançar? Boa noite. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o senhor Rodolfo, o Igor, a Hermínia e o Zé Carlos. Bom, dizer primeiramente o seguinte, que acho que a perspectiva da melhoria da educação e do processo de construção que a Hermínia coloca ultrapassa o governo, né? Eu acho que é importante a gente colocar isso e registrar isso. Ou seja, hoje temos o segundo Plano Nacional de Educação recentemente aprovado, tivemos um primeiro, né? Já tivemos planos anteriores, mas na história recente da educação nós tivemos 2 planos nacionais de educação, né? E agora estamos na vigência de um novo Plano Nacional de Educação, que é para 10 anos, portanto, ultrapassa o período de um governo. E talvez por ali a gente comece já a pensar numa perspectiva diferente para solucionar ou para dar encaminhamentos para as questões da educação. Acho que precisamos pensar para além de governos. Isso já está acontecendo hoje, o senhor acha? Muito pouco. Acho que estamos ensaiando isso ainda de forma muito tênue, né? Ou seja, pensar a educação para além de uma política para um governo. E o Plano Nacional de Educação, acho que ele traz exatamente essa ação para além de 4 anos, né? Educação tem que ser a política de Estado, definitivamente, no país, para que a gente não tenha descontinuidades, porque a questão, por exemplo, que você levanta, né, em relação aos números, com relação a investimentos que o Tribunal de Contas está apontando, né? Só para pegar esse exemplo, o que ocorreu nesse período, né, que Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina tem investimentos per capita menores? Ocorreu uma migração de alunos para os municípios. Hoje o recurso, por exemplo, do Fundeb de Santa Catarina, arrecadado, ele já está quase 60% dele na mão dos municípios. Portanto, as matrículas migraram da rede estadual para a rede municipal, principalmente com a expansão da educação infantil e transferência de alunos do ensino fundamental para os municípios que estruturaram suas redes. Então, uma das respostas para o relatório do Tribunal de Contas, efetivamente, é essa. Os municípios passaram a estruturar suas redes de ensino, passaram a investir, né, pesadamente no ensino fundamental e de forma bastante forte também na educação infantil. Então, por isso, os números estão relativamente mudando, apesar de que Santa Catarina tem a obrigação constitucional de investir os 25% e que também o relatório aponta como um problema, haja vista a presença dos inativos dos inativos dentro da conta dos 25%, que gradativamente está se desvinculando, mas que é um problema histórico. Ou seja, também o Estado, só recentemente, tem uma política de previdência própria. Então, essa reestruturação toda, né, eu acho que precisa ser analisada como política de Estado e como perspectiva do que veio caminhando como políticas que tentaram se passar de uma gestão de governo para outra e se tornar contínuas, né, para que não haja o fenômeno da descontinuidade. Então, eu acho que pensar para essa próxima década, eu diria, é preciso pensar sobre essa perspectiva. O que faremos nesse governo que terá continuidade nos próximos? E por aí passa a questão da recuperação salarial, né, da valorização e do investimento do professor, né? Acho também que demorou o Estado a entender, o Estado de Santa Catarina, aí a gente faz a meia-culpa disso, né, entender a importância da lei do piso, né? Lá atrás, eu acho que Santa Catarina não se preparou para entender essa ação como uma ação efetiva, como um dos pilares da educação, né, que é o pilar da gestão. E aí, falando um pouco sobre o pacto também, né, é importante lembrar, o pacto tem 3 pilares. A gestão, né, que passa exatamente por esse fortalecimento da escola, né, como o centro e o núcleo do processo de ensino-aprendizagem. Algumas políticas que foram feitas como descentralização financeira, a mudança do critério na escolha do gestor da escola. A eleição agora, né? Que não é mais através da indicação política partidária, ela caminha por uma escolha de um plano de gestão, né? Já foi feita uma primeira iniciativa agora, vai se ampliar para as demais escolas. Capacitar os candidatos e tal, né? Capacitar, efetivamente apresentarem um plano de gestão para a comunidade, envolver a comunidade nesse processo. Então, eu diria que a solução caminha para ações e práticas e políticas que pudessem
ultrapassar essa visão de que um governo vai solucionar a questão. Muito bem. Professor Rodolfo, pela experiência do senhor, foi reitor da universidade, muda governo, muda a corrente partidária, isso é um avanço para a cidade, o senhor permanece como secretário da Educação. E o senhor não está aqui para falar especialmente só de Florianópolis, que o debate ele é estadualizado, né? Onde é que o senhor vê a necessidade de avançarmos mais, começando por Santa Catarina? Boa noite. Boa noite, Renato, professora Hermínia, o Vieira e aqui Osmar, que já fomos colegas de Undime, né, de Secretarias Municipais de Educação, Blumenau e Florianópolis. Eu acho, nós temos hoje uma diretriz que é o Plano Nacional de Educação. E a diretriz é exatamente dizer que educação é uma política de Estado. E para evitar justamente as mudanças decorrentes de governos, ou mesmo de secretários, ou ministros, enfim. Mas que haja um plano nacional em cada estado, o seu plano estadual concatenado com o nacional e os municípios idem. Para quê? Porque a educação no país tem que ser, deve atingir a todas as crianças, jovens e adultos, e a terceira idade, enfim. Aí no caso da educação de jovens e adultos, independente de onde a pessoa está morando. Se está morando na cidade A, B, C, estado A, B, C. Por isso o Plano Nacional e uma diretriz, não uma diretriz, uma determinação no Plano Nacional, é que haja plano estadual, planos estaduais e planos municipais, e articulados, para que nós tenhamos um sistema nacional de educação. Exatamente para evitar excessos em algum lugar e faltas em outro. Tá, mas essa articulação, ela está muito distante ainda? Olha, há muito que se fazer. Por quê? E o que é que se estabeleceu? O plano será esse articulador, porque nós vivemos num Estado federado. Os municípios, é uma situação sui generis, também têm a sua autonomia, diferente de outros países federados, que a autonomia é estadual. Nós aqui temos os municípios também. Então, se nós não tivermos um plano e que todos caminhem numa determinada direção, nós temos, muitas vezes, municípios que poderiam investir muito em detrimento de outros que podem investir muito menos. Mas as crianças têm que ser atendidas todas. Por isso, já foi criado o Fundef, depois o Fundo de Desenvolvimento e Melhoria do Corpo Docente, mas que foi transformado do ensino fundamental para a educação básica como um todo. Então, este foi um grande avanço. E agora, neste plano nacional, que se reflete para os estados, então qual é a grande meta do governo estadual, do próximo governo estadual? Universalizar o ensino médio. Então, a partir de 2016, o ensino médio se torna obrigatório e o governo próximo tem que estar preparado já no seu segundo ano de mandato para estender a todos. Pois é, então nesse assunto, professor, eu queria discutir o seguinte para daqui a pouco, depois do intervalo. Será que nós não temos no mínimo 100 anos de atraso, quando em pleno século XXI estamos a discutir ainda universalização do ensino? Com certeza. É um negócio constrangedor, a gente está discutindo acesso, né? Universalização é acesso, é ofertar à sociedade ensino, educação formal. A gente vai para o intervalo, em instantes estaremos aqui de volta, até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós estamos com uma série segmentada, com diversos temas de interesse para o desenvolvimento de qualquer nação. Como nós temos aí em outubro eleições, vale para governo do estado, vale para a presidência da República, nós estamos aí para discutir saúde, educação, infraestrutura, turismo, o que se espera para os próximos 4 anos de governo, estadual e federal. Hoje é a vez da educação. Agora, professor, o senhor estava me falando agora há pouco aqui, falando para o telespectador da TV Com, de que a meta do Plano Nacional de Educação está na Constituição de 88, que é a reforma constitucional que aconteceu lá por anos 2000, da meta da universalização do ensino médio, sob responsabilidade do Estado. Sim. Quer dizer,
É muito pouco, né? O que mostra que nós temos, no mínimo, 100 anos de atraso, quando a gente está discutindo ainda universalização. Eu sempre falo aqui, professor... exato. Eu sempre falo aqui, quando a gente discute educação, professor Rodolfo, e professor Luiz, que eu estava acompanhando há um tempo atrás uma pesquisa, me chamou muita atenção. Você faz com os pais, isso em nível Brasil, né? A pesquisa